em todas as horas, nas 24 horas do dia, mesmo nas horas em que nós estamos no nosso repouso, na nossa cama, até aí, nós podemos fazer escolhas. Já nos aconteceu, certamente, aconteceu comigo, penso que terá acontecido com todos, termos sonhos, por vezes pesadelos até. E quando acordamos de manhã, até nos lembramos, algumas vezes, daquilo que sonhamos. E temos, neste momento, uma escolha a fazer. Ou seja, nas 24 horas nós temos escolhas. Deus, ao conceder-nos essa escolha, tornou-nos indesculpáveis. Conta-se a história linda de um escravo preto no Alabama, cerca dos anos 1880. Ele trabalhava numa plantação de algodão e aos 13 anos foi-lhe colocada uma coleira de ferro, na qual coleira estava o nome da fazenda e o nome do patrão. E ele trabalhou para aquele patrão 35 anos. E ao redor havia outras plantações e começou-se a constar que aqui, ali, um aqui, outro ali, os respectivos patrões iam afurando alguns escravos. Ou porque eram doentes, ou porque eram desobedientes, ou porque estavam a ficar velhos, ou porque o patrão tinha tomado uma outra consciência. Estávamos no fim da Guerra Civil Americana. E então este preto, que se chamava Jeremias, ia instando dia a dia com o patrão para o afurar também, para lhe dar a liberdade. E os anos foram passando, até que um dia, e este Jeremias estava a ficar também ele já idoso, cansado. Então ele disse: pronto, chegou o teu dia. Andou-lhe cortar o anel que ele tinha à volta do pescoço, deu-lhe meia dúzia de dólares de prata e diz: desaparece, não te quero ver mais na minha vida. Rua, show! E o preto saiu da fazenda, a passo ligeiro. Tentou até correr, mas enfim, a idade já não lhe permitia grandes corridas. O facto é que ele chegou ao portão da fazenda, saiu, deu 6 passos e deu um grito enorme de toda a sua força, plenos pulmões, grito esse que se ouviu umas centenas de metros em toda a fazenda. Parou, voltou-se e entrou de novo na fazenda. Quando o patrão viu o Jeremias voltar, pensou: bom, vamos ter problemas. Aí vem o Jeremias com as suas jeremiadas, vem pedir mais qualquer coisa, vem exigir mais qualquer coisa. E ainda ele vinha longe e dizia-lhe: o que é que tu queres, Jeremias? E o ex-escravo disse: patrão, quero voltar a trabalhar para ti. Há meia hora libertei-te e tu queres voltar a trabalhar para mim? Como é isso? Explica lá. Disse: patrão, eu agora sou livre. E agora quero livremente a trabalhar para ti. Com todo o prazer, com toda a alegria, mas tens que me pagar conforme manda a lei. O patrão, comovido, abraçou-se ao Jeremias e diz a história que ele acabou ali os seus dias feliz, contente, trabalhando como nunca tinha trabalhado quando era mais novo. Agora estava a trabalhar livremente. Ou seja, o Jeremias naquele dia fez uma escolha. Aos olhos de Deus, esta escolha faz toda a diferença, irmãos. É aquela que ele teria
gostado de receber de Adão e Eva. Quando aqueles dois falharam, os dois sentiram pela primeira vez, era um sentimento novo, medo e remorso. Por isso se esconderam. Esses dois sentimentos, que hoje nós conhecemos bem por experiência própria, todos nós já sentimos remorso, todos nós já sentimos medo, muitas e variadas formas e vezes. Então, ao fim daquela tarde horrível, Jesus terá perguntado a Adão: então, Adão, tu, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi. Então, Eva, conta lá. Foi a serpente que tu criaste, Senhor. Ou seja, Jesus viu que eles procuravam a todo custo justificar-se. E Jesus perguntou: então, quem é que vos disse que vocês estavam nus? E aí eles entupiram e nada responderam. E naquele dia um cordeiro inocente foi morto, o sangue correu no jardim do Éden, e pela primeira vez este casal chorou. Escondido atrás de uma árvore havia alguém que sorria. Tinha conseguido o seu propósito, Lúcifer. E também naquele dia, uma serpente linda que voava, com belas cores, um aspecto magnífico, rastejava por entre a relva. E o belo jardim foi encerrado. Tudo isto por causa de uma escolha. Deus faz a cada um de nós, hoje, a mesma proposta que fez há 6.000 anos atrás. A Adão, a Sete, a Noé, a Abraão. E ela chega até nós, tal qual como foi preferida no princípio. Os céus e a terra estão hoje por testemunha contra ti. Que hoje te ponho diante de ti duas opções. Curiosamente, irmãos, não são 3 nem 4, 2. A morte e a vida. A bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, a bênção, para ti e para toda a descendência, para que vivas. E nós fazemos escolhas. Continuamos a fazer escolhas. Como se isto fosse normal. Isto só não é normal porque o pecado o permitiu, irmãos. Porque o homem não deveria ter que fazer escolha nenhuma. Escolher o quê? Então, alguém prefere a morte, alguém prefere a maldição. Mas, pelos vistos, até alguns preferiram. Há sempre um primeiro copo de vinho. Há sempre um cigarrinho, um primeiro cigarrinho. Há sempre um primeiro adultério. Há sempre um primeiro roubo. Nem que seja o carpinteiro que mete meia dúzia de miseráveis pregos no bolso porque tem um biscatozito em casa que vai lhe dar jeito. Tem importância isso? Aparentemente não tem importância nenhuma. Se ele tivesse pedido ao patrão, certamente que o patrão lhe daria, não é? Há sempre uma primeira mentirazinha, linda, inocente, que não faz mal a ninguém. Depois viram outros piores,
há sempre uma primeira calúnia. Sabes, César, o António, ele até é bom rapaz, mas... Estás a ver, não é? Pois. E é assim que nós abrimos o caminho, irmãos. É assim que nós vamos colher uma consequência, porque tudo aquilo que nós semearmos, certamente iremos colher. Amém. Eu vou terminar e vou-vos confessar que, tal como Daniel, também eu tenho assentado muitas coisas no meu coração. Com o mesmo propósito, ser fiel. Também eu. Mas porquê é que eu não fui tão bem sucedido? Porquê é que eu não fui tão longe como Daniel? Quero lembrar-vos aqui que Daniel serviu como primeiro-ministro a 3 imperadores de 3 dinastias diferentes. É óbvio, não é? Porquê é que eu não fui tão determinado, meus Deus? Porquê é que eu não mantive firme a minha convicção? Eu fiz escolhas e eram boas, mas não duram. Felizmente que Deus enviou o seu Filho amado para apagar tudo aquilo que eu tenho andado a sujar e a estragar. Todos nós, todos vós, tendes um céu a ganhar. Amém. Todos vós tendes um inferno a evitar. Misericórdia. E todos nós temos escolhas a fazer. E algumas bem difíceis. E na lição desta semana nós vamos aprender quão duro é lutar contra a carne. Quão duro é lutar contra nós mesmos, contra o nosso próprio eu, contra a nossa vaidade, contra a nossa presunção, contra a nossa autossuficiência. Quão duro isso é. Mas temos que enfrentar. Temos que fazer escolhas. O céu pôs tudo ao nosso dispor para nos ajudar a fazer boas escolhas. Fiz um trabalho intensamente de poesia e que Deus me faz uma proposta de isso, não é? Vamos fazer uma sociedade contigo. Olha, não precisas de entrar com nada. Nós cobrimos o capital todo. Nós damos todas as ferramentas. Nós damos toda a matéria-prima. Olha, Jesus até já tem o negócio dado como garantido. O sucesso vai ser total. Só tens que aceitar. Só tens que seguir. Só tens que obedecer. E a nossa sociedade vai para a frente. Liberto do pecado, à sombra da cruz, lá está Ele. Escolhi ser perdoado pelo sangue de Jesus. Agora, esta manhã, todos vós, eu já fiz as minhas escolhas, todos vós tens que fazer as vossas. O Senhor os abençoe. Amém.